que cobra muito esposa. Mas Deus às vezes não dá nada assim para assim, espera só na esposa. A esposa que ora, o esposo não está nem em coração. Às vezes, em outras coisas, mas espera só na esposa. Não, meu irmão. Você sabia que nós, como homens, temos que pagar um preço muito alto? Porque os homens são sacerdotes, lá já falei isso algumas vezes. É o homem, Deus colocou eu e você, nós como homens, é que temos que fazer de tudo para a nossa família. Jesus é maravilhoso. A mulher é ajudadora, é cooperadora do homem, ajuda o homem. Mas primeiro tem que ser o homem, tem que tomar posição. Porque, irmão, senão, irmãos, vai inverter. Aí é o homem que é o cabeça da casa. Jesus é o cabeça da igreja. Quem está acreditando nisso essa noite? Aleluia, dá glória a Deus, aleluia. Jesus é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher. O marido, ele tem que realmente tomar posição de esposo mesmo. E muitas vezes nós ficamos a desejar. Às vezes eu coloco também. Às vezes a gente fica a desejar. Acho que Deus se misericórdia de mim e de você. O Espírito está dizendo para você essa noite. Você tem ouvido o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Valorizar a família. Você tem valorizado? Você tem dado carinho para os seus filhos? Aleluia. Deus abençoe mesmo nossas famílias. Abençoa nossas famílias. Valoriza a família que Deus te deu, meu irmão. E irmã, valoriza também a família. Aleluia. E mesmo o casamento foi Deus que casou Adão e Eva. E Deus valoriza a família. Deus não troca isso por nada, irmão. E você também não deve trocar, não. Valoriza a família que você tem, em nome de Jesus. Valoriza o seu filho. Você que tem neto, valoriza o seu neto. Como tem sido? Como você tem tratado seu neto, sua neta? Igreja é forte, você viu? Tem um casal aí que está se formando para logo passar pelo matrimônio, E pode ter certeza, irmão. Se você fazer o que Jesus está mandando dentro da Bíblia, e lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, fala que a mulher deve ser submissa, mas não escrava, não escrava, submissa. Mas fala que o marido deve amar a mulher. É o marido que Deus fala para amar. Sabe por quê? A mulher já tem um amor natural. E o marido muitas vezes é meio durão, então Deus fala com o marido, você tem que amar sua esposa. Viu? Então o Espírito está dizendo para mim, para você essa noite. Você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Amém. E eu tenho certeza, irmãos, que se depois do meu casamento, da minha esposa aqui, o seu pode ser também bem sucedido. Porque o nosso, graças a Deus, a gente sabe que de todos os casais, às vezes, costuma ter assim alguma coisinha, isso você tem, que nós somos pecadores, não tem ninguém perfeito aqui. Mas graças a Deus, irmão, depois que nós nos convertimos, a coisa mudou. Aleluia! Mudou! Eu creio que tem que ser exemplo. Ele tem que ser exemplo para a esposa, e a esposa ser exemplo também para a esposa, porque é crente, é pessoas convertidas ao Senhor, então precisa ser assim. E para dar certo tem que ser assim, irmão. Tem que ser unidos. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, para valorizar a família. E terceiro lugar aqui, nós temos que valorizar a oração. Sempre orar juntos, principalmente o esposo e a esposa vão orar também. Sempre um orar pelo outro. Tem que valorizar a oração. Irmãos, a oração é a chave da vitória. A família que ora, ela sempre consegue mais fácil as coisas. Quando as coisas começam a apertar para nós, é Deus puxando a corda para a gente orar mais. Amém. Sempre assim, às vezes um filho adoece, aí o filho adoece, a gente, oh meu Senhor, cura meu filho, cura minha filha. E aí, irmãos, você ora mais.
Então Deus permite muitas vezes acontecer alguma coisa para a gente buscar mais a Deus, porque Ele nos ama e Ele quer sempre a gente juntinho dele. E o Espírito está dizendo para você nessa noite, você tem orado pouco, ora mais. Tem que orar mais. Porque, irmãos, a oração não pode vir. Se olhar na Bíblia, você vai ver sempre Jesus orando, ensinando a orar. Você vai ver sempre na Bíblia, o apóstolo Paulo também, falando para orar em todo o tempo, orar sem cessar. Valoriza a oração, meu irmão. Amém. Você precisa valorizar a oração. Jesus foi exemplo para nós, inclusive. Primeira oração que eu fiz no Pai Nosso, ensinou, inclusive, a orar. E no Pai Nosso ali, fala muito para nós perdoar as pessoas. E ali, a oração do Pai Nosso foi um exemplo. Capítulo 6 de Mateus, você vai ver Jesus ensinando os discípulos a orar. Depois você escreveu o capítulo 17 de João, que oração maravilhosa que Jesus fez. Ele intercedeu por ele, sabia que ele ia passar por aquele processo todo de sofrimento. E ele pediu: Pai, me abençoa, Amém. abençoa minha vida. Depois você vai ver Jesus orando para os discípulos, intercedendo em favor dos discípulos daquela época. Mas depois do versículo 20 em diante, você vai ver ele orando por nós hoje. Todos aqueles que viessem a crer nele, ele orando ali, intercedendo. Aleluia. Porque Jesus valorizava a oração. Enquanto os discípulos, muitas vezes, na hora que Jesus estava na hora mais difícil, lá no Getsemane, orando, eles estavam dormindo. E o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você essa noite: quantas vezes a gente tem que ouvir, não tem orado, tem orado muito pouco, muito pouco. Jesus falou com eles assim: tem uma hora vocês querem orar comigo? Chegou uma hora que Jesus dizia: